Converso com Eduardo Rosa, da Education Abroad. Meu amigo Eduardo Rosa, seja muito bem-vindo. Eduardo, você é daquele que começou também fazendo o intercâmbio ou esse foi um assunto que acabou acontecendo na sua vida? Bom, Glauco, primeiro é um prazer imenso estar aqui com você, esse vozeirão todo. Eu espero até que a minha voz também saia um pouco mais forte. E eu comecei como intercambista também, respondendo a sua pergunta, há pelo menos um quarto de século atrás. Não precisava fazer conta, mas já que fez. Né? Bom, é verdade. Já faz bastante tempo, eu acho que quando você participa de um programa de intercâmbio cultural e você trabalha um período como voluntário e depois traz para a sua região uma empresa, a primeira comercial da cidade. Por que eu digo comercial? No passado, existiam programas de intercâmbio organizados por clubes de serviço, como Rotary, como Lions, como AFS, American Field Service, YFU, Youth for Understanding. E já naquela época, eu me recordo do antigo vereador Bergamo, eu me lembro do Lancaster, que hoje tem uma banda de blues. Me lembro, inclusive, do Lancaster, quando ele me selecionou para fazer essa viagem de intercâmbio cultural, ele disse que sempre tinha alguma coisa que encaixava as famílias. E o Lancaster, na época, ele usava um cabelo bem comprido. E quando ele chegou no aeroporto, o cabelão comprido, a família que estava esperando, também toda a família com aquele cabelão comprido. Oh, hello! Interessante. Então, existe, sim, razões de fazer um intercâmbio cultural. Hoje, o intercâmbio cultural é uma coisa que cresceu muito daquela época para cá. Antigamente, a gente falava apenas de colegial no exterior, que é o high school, do ensino médio, para pessoas de 15 a 18 anos de idade. Antes de começar a nossa entrevista, eu vi aqui na sua plateia, acredito que vi uma mãe de um participante que foi para a Austrália. Também vi uma professora minha, foi um prazer vê-la aqui. E é sempre gostoso estar entre amigos. A nossa região é uma região gostosa, uma região que cresce a cada dia. E quando eu vim para São José dos Campos, eu sou de Jacareí, depois do UFS, eu fundei um comitê em Jacareí, eu participei do Rotary, também vi um senhor aqui do Rotary que muito fez pelo intercâmbio cultural na região. Eu não me recordo o nome dele, ele está na plateia. Seu Celso? Seu Celso, exatamente. Celso Moura. Ele fez muito pelo intercâmbio, está de parabéns, porque é necessário que existam essas pessoas. E eu comecei como voluntário. Eu fui o primeiro presidente do UFS no Vale do Paraíba, porque até então só existia em São José dos Campos. E, por conta de ser só em São José dos Campos, eu queria tentar lastrar, por ser nascido em Jacareí, e tentei transformar o Comitê de São José dos Campos no Comitê do Vale do Paraíba. Mas era muito grande, então acabou dividindo, tendo um comitê em Jacareí, um comitê em São José dos Campos. Hoje eu nem sei mais há quanto andas o UFS, que é uma empresa, é um segmento muito interessante também de intercâmbio cultural. E esse foi o start? Esse foi o start, Glauco. Eu fiz intercâmbio cultural nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Eu passei praticamente um ano, né? A gente fala um ano, na verdade são 2 semestres letivos, né? E foi uma experiência muito marcante, a qual ainda mantenho contato com a família que eu morei há 25 anos atrás. O intercâmbio como produto, ele evoluiu. De quando você foi, não vamos citar novamente há quanto tempo foi isso, mas desde a época que você foi, houve uma profissionalização e uma evolução em ambos os sentidos. Porque, repito, a gente como comentava aqui no início, na apresentação disso daí, a primeira coisa que vem à nossa mente é exatamente isso daí, o intercâmbio para o high school. Hoje em dia, que paralelo que você faz nessa evolução? Da época que você foi, era uma coisa, e essa evolução toda que teve e como a Education se encaixa nesse perfil. Exato. Eu quero falar bastante da Education também. Claro, né? E estou fazendo um histórico como um todo, porque naquela época, 25 anos atrás, ou ainda antes, que já existia o intercâmbio, a própria palavra é essa, intercâmbio. Existia uma troca, onde um viajante estudante brasileiro ia para o exterior e alguém do exterior vinha para o Brasil. Só que essa recíproca não era tão verdadeira. As pessoas não tinham tanto interesse lá de fora de vir para o Brasil. Ainda isso existe. A Education Abroad é a única empresa aqui de São José dos Campos que tem o que nós chamamos de intercâmbio cultural inbound. Quase tudo que a gente conhece, quem conhece, grande parte das pessoas conhecem,
é o intercâmbio cultural outbound, que seria daqui para fora. Certo. E o inbound é trazer alguém de lá de fora aqui para dentro. Isso é muito interessante. Infelizmente, o nosso idioma não é tão concorrido, né? Ele é bastante difundido, mas não é tão concorrido como o inglês, como é a língua... O espanhol, né? O espanhol, o alemão, o francês, o próprio italiano tem muito mais força do que o português. Mas, por razões de um pouco de envolvimento, eu sempre me envolvi, quando eu disse como eu fui voluntário, passei quase 10 anos como voluntário, e eu acho que quem é voluntário gosta do que faz. Eu me transformei profissional com a Education Abroad, onde eu tenho algumas responsabilidades a mais. E por conta disso, eu estudei bastante a respeito. Eu acabei de dar uma entrevista para a revista Viagem, que teve uma edição especial de cursos no exterior. Eu estou respondendo algumas perguntas interessantes ali. Quem tiver oportunidade, essa revista ainda está nas bancas. E, enfim, poder trazer pessoas lá de fora aqui para o Brasil é uma coisa muito pequena. E a gente tem isso aqui no Brasil, aqui em São José dos Campos, na nossa região, que a gente chama de intercâmbio cultural inbound, que é trazer alguém de lá para cá. Por conta do idioma, que as pessoas não têm muito interesse, por estudos, eu notei que as pessoas podem vir para aprender a jogar futebol. Eu tenho tido contato com o Hélio. O Hélio hoje é o presidente do São José, por exemplo, para trazer, por exemplo, coreanos para vir treinar aqui na nossa cidade. Isso é inédito? Isso, de uma certa forma, inédito. Quando eu fiz isso há uns 8 anos atrás, eu estive no Japão, eu estive na Coreia, difundi. Nós somos uma empresa que está crescendo, mas ainda pequena. E por ser pequena, outras empresas maiores tiraram mais proveito disso. Então, aqui na nossa região, a gente ainda não tem muito. Mas existe um leque muito grande de programas de intercâmbio cultural. Esse é um deles, o programa de intercâmbio cultural inbound. Que no momento, a gente está procurando uma família que queira receber um rapaz do Egito, que quer vir para o Brasil para estudar português. Simplesmente o português, que é uma coisa rara. A relação que eu quero fazer é que a gente tentou mostrar que não é só o português. O Brasil, a pessoa é extremamente agradável, o país é extremamente acolhedor. Nós temos o futebol, que é uma coisa que é um diferencial. É um atrativo muito grande no exterior. Muito forte. Nós somos pentacampeões, né? E a gente tem essa força, assim como artesanato, assim como culinária e etc. Nós estamos cadastrando famílias para serem hospedeiras desses estudantes que vêm em maior volume para aprender a jogar futebol. Oxalá seja no São José. Olha. Né? E já tem algumas outras parcerias em termos de empresa interessada em explorar esse nicho? Sempre tem, Glauco. Eu acho, né, você perguntou inicialmente, né, como e quanto evoluiu o intercâmbio cultural. Eu traduzo assim o intercâmbio cultural como se fosse um braço. Nesse braço, a gente tem divisões dos programas no exterior. A primeira, que foi o precursor de tudo, o colegial no exterior. Mas nós temos hoje uma coisa muito forte, nós temos o intercâmbio cultural trabalho. Dentro do intercâmbio cultural trabalho, nós temos programas, por exemplo, no momento, mesmo com toda a crise que existe, etc., nós temos vaga para universitários irem trabalhar nos Estados Unidos. Né? E é uma maneira econômica das pessoas viajarem. Muitos viajam e conseguem receber salário e custear a própria viagem e ter até um extra. Além desse programa que se chama Work and Travel, nós temos o Au Pair. O Au Pair é um programa de intercâmbio cultural de trabalho muito, muito econômico. Né? Hoje, deixa eu fazer uma parte em você aqui. O Au Pair acabou muito conhecido como babá no exterior, não é? É, exatamente. E ele não se resume, ou melhor, ele não é só isso. Ele é um produto mais encorpado e tem algumas características especiais, não tem? Exatamente. Para quem já ouviu falar, assim como você, do programa Au Pair, um pouquinho de cultura. O Au Pair, ele vem do francês. Apesar de não dominar esse idioma, o Au Pair quer dizer ao par, no sentido do ao mesmo nível. Então, não é meramente uma babá. Esta pessoa que vai ser um intercambista de Au Pair no exterior, ele é um membro da família, ele está ao par da família. Ele não é um empregado da família, nem uma empregada. Eu falo empregado e empregada. Né? A Education Abroad é a única agência de intercâmbio cultural aqui da nossa região que tem esse programa também para homens. Ele é muito difundido apenas para as mulheres. Obviamente, porque as mulheres têm mais jeito para cuidar de criança, etc. Mas o mundo está evoluído. E também tem homens também que têm essa característica e é uma condição financeiramente viável para que todos possam participar. Por que ele é muito viável? A família lá de fora, geralmente que recebe esse intercambista, trabalha.
O pai é médico, a mãe é construtora e precisa de alguém de capacidade. Essa pessoa de capacidade é a nosso cliente do Au Pair. Assim ela vai, ela cuida das crianças enquanto a família está trabalhando, o pai e a mãe, com todo o zelo, com todo o carinho, mas como se fosse membro da família. É um diferencial enorme. Ao mesmo nível, o Au Pair. Essa é a diferença. Para quem conhece e fala, o Au Pair é babá. Não é exatamente uma babá. Eu já escutei, inclusive, pessoas falando assim, mas o Au Pair é um programinha chulo. Não é chulo. Ele dá grandes oportunidades para que todos viajem. Eu já vi pessoas de nível superior viajando de Au Pair. E eu incentivo, sim, que as pessoas viajem. Por quê? O mundo não é mais tão grande quanto antigamente. Hoje nós vivemos uma aldeia globalizada, onde ir e vir ficou muito mais fácil. E quem conhece outras culturas, aprende a admirar essa outra cultura, como também aprende a respeitar outras, como as nossas. O povo brasileiro é um povo super simpático, super expansivo, super criativo. Hoje você pode comprar, é muito fácil, você comprar até pela internet, um pacote de turismo. É verdade. As vantagens que isso, e a gente já conversou a respeito disso daí, as vantagens que esse tipo de produto oferece é porque ele vai poder ter uma convivência com essa família, aprender a cultura de uma maneira interna mesmo, não estritamente comprando pacote e correndo que nem um louco atrás de cumprir aquele cronograma disso daí. Esse é um diferencial desse produto que também é explorado pela Education, não é? Sim. Porque tem que ser um profissional para fazer um intercâmbio cultural, assim como uma agência de turismo que vende um pacote específico com essa Olha, muito colocação. bem colocado que a gente pode fazer aqui uma comparação. Uma agência de intercâmbio cultural é diferente de uma agência de turismo. Uma agência de turismo, ela está fazendo turismo. O intercâmbio cultural, você, em primeiro foco, você está procurando a educação, a cultura. Onde eu acho, inclusive, mais interessante. Quem faz um programa de intercâmbio cultural, ele acaba se inserindo muito mais na realidade e acaba conhecendo os pormenores. Aqui, como na nossa região, né, Taubaté, Jacareí, São José, Pindamonhangaba, quando você conhece alguém dessa cidade, existem pormenores, coisas menores lá que a pessoa explica. E daí você acaba curtindo muito mais. Então, fazendo o intercâmbio cultural, você também tem o turismo e conhece a coisa verdadeira. Então, eu acho que esse é um primeiro diferencial entre uma agência de intercâmbio cultural e uma agência de turismo. Então, eu vou te pedir um minuto para a gente continuar isso daí. Eu converso com o Eduardo Rosa, da Education Abroad, sobre um assunto intercâmbio cultural. A gente estava comentando das vantagens de um turismo convencional para um intercâmbio cultural. O que mais você poderia dizer a respeito? Eu acho que um grande diferencial da nossa empresa, da Education Abroad, é que nós fazemos um atendimento personalizado. Os clientes, eles têm meu celular. Eles ligam para mim. Esse é um diferencial mesmo. Hoje, a Education já é a empresa de São José dos Campos que mais envia estudantes de colegial no exterior. E por que isso? Porque a gente dá atenção, né? A gente não tem intermediários. Nós temos os nossos contratos da Education São José dos Campos com os parceiros em todos os cantos do mundo. Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Irlanda. Eu tive a oportunidade, isso é uma das coisas legais do meu trabalho, de poder viajar. E você tem como termômetro de conhecer as coisas. Sem dúvida. Você falando de turismo e de intercâmbio cultural, eu acho que o intercâmbio cultural é uma coisa muito mais completa, né? E hoje existem milhões de opções. Hoje, para citar uma coisa como diferente, existem imensas possibilidades das pessoas fazerem coisas conjugadas. Eu vou contar uma passagem recente. Nós também atendemos outras cidades, né, pela internet, etc. Você tinha dito até da internet. Isso. Eu acho que a diferença de uma pessoa que compra pela internet, essa pessoa ela não tem alguém a mais envolvido e responsável pelo programa. Quando eu disse de atendimento personalizado, isso está envolvido, né? Quando você está doente, é preferível que você procure um médico do que ir a um farmacêutico. Nada contra o farmacêutico, né? Mas quando você conhece detalhes, você pode dar dicas. Dicas de um local para visitar. Olha, aqui, se você for em Granada, na Espanha, existe um barzinho sujinho, mas dicas de quem conhece. Quem conhece, de quem viajou e etc. E que se acontecer algum tipo de problema, a gente está lá para solucionar. Um dos nossos lemas dentro da Education é: problemas podem acontecer, mas as soluções têm que aparecer. Então, a gente sempre está atrás de ter soluções para qualquer tipo de programa. Porque a gente lida com um ser humano, a gente lida com pessoas, com diferentes hábitos, com diferentes costumes e etc. Eu falei como uma sugestão hoje, um intercâmbio novo, é falar de coisas como o intercâmbio conjugado. Uma passagem que eu estava citando,
Eu tenho um cliente de São Paulo, a gente atende muitos judeus de São Paulo, e a gente tem intercâmbio cultural, férias, né? Mas geralmente as nossas férias não são tão fortes quanto as férias de lá, como nos Estados Unidos, são trocadas pelo período, pelo clima e etc. Ele queria viajar agora e não era tão viável. E nós conseguimos que ele vá para a Inglaterra, ele vai estudar inglês, e isso que é o conjugado, e vai jogar futebol, porque é a grande paixão dele. Ele está indo para jogar no Manchester City, que é o time que contratou o Ronaldinho recentemente, o Jô, e ele não vai jogar exatamente com o Ronaldinho, Ronaldinho não, Robinho, nem o Jô, mas ele vai estar do lado. Você imaginou que legal para um rapaz de 16, 17 anos passar suas férias, obviamente que ele vai viajar, participar como turista, mas vai estudar inglês e vai fazer o que ele gosta, que é jogar futebol. E isso é muito possível com outras coisas também. Eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso específico, como uma agência de turismo, você tem alguns pacotes que são pré-formatados já. Sim. Num interesse específico, como essa pessoa, existe o problema de calendário aqui, o do calendário lá, mas eu posso criar dentro de um gosto meu, de uma necessidade minha, posso chegar lá e falar assim, olha, eu quero fazer isso daqui, isto é um produto também que você tem, ou foi um caso isolado que aconteceu para você? Hoje, como tudo, você compra a última máquina fotográfica, amanhã já tem uma melhor. Um supercomputador hoje, amanhã vai ter um melhor. Isso também se repete nos programas de intercâmbio cultural. Eu arrisco dizer, como já dito, que a gente tem mais de 1000 possibilidades. E subdividem, né? Para faixas etárias, etc. Tem para todo mundo. Tem para criança, tem para boa idade, para melhor idade, tem para todo mundo. Né? Nesse caso, a gente tem, inclusive, num pequeno flyer na Education, que a gente cita todos esses produtos. E um deles a gente fala outros, que sempre tem uma novidade. Assim como o computador é ampliado, melhorado, a gente também, em associação com o próprio interessado, poxa, mas o que eu estou querendo é isso. E a gente tem daí mais conhecimento e mais contato para ir atrás e ajudá-lo a realizar isso. Aí que é o perigo da internet. Ele não tem alguém para assisti-lo ou para dar dicas e etc. Né? A internet é uma coisa bárbara, mas poder ir num lugar onde as pessoas podem dar dica e assessorar e etc. é muito mais viável e recomendável. Não, eu acho interessante isso daí. Você, telespectador, a possibilidade de, dentro da sua ideia, é claro que tem que existir algumas limitações, isso daí. Mas o imprescindível nisso tudo é você procurar um profissional para atendê-lo. Estou correto? Totalmente correto. Totalmente correto. E melhor ainda se você procurar a Education Abroad. Mas isso é uma verdade, eu bato muito nisso daí em todas as entrevistas que eu faço. O diferencial entre você ter um profissional à sua disposição, com toda uma cobertura de uma empresa sedimentada no ramo e que tem principalmente essa flexibilidade imprescindível para você. Agora, vamos estabelecer bem algumas diferenças aqui. Uma agência de turismo não é uma agência de intercâmbio cultural. É verdade. Né? Tem muita agência de turismo que vende pacotes, mas são terceirizados. Nós vendemos para outras agências, né? Diversas ótimas agências. Mas esses detalhes, eles dependem que a gente vá orientando. Nada contra a pessoa comprar numa agência de turismo. Pode comprar. Mas é ideal procurar uma agência de intercâmbio cultural. Aqui na nossa região, a gente tem diversas empresas. Obviamente, eu acredito que a nossa é a melhor, a mais preparada. A Education está aqui na Avenida Barão do Rio Branco, em São José dos Campos. Nós temos uma nova Education na cidade de Taubaté, no Jardim das Nações, na Avenida Itália. Nós temos agora uma unidade dentro da Universidade Unip, que é Jacareí, São José dos Campos. Já em termos de parceria também. Em termos de parceria. É muito bom você estar dentro de um ambiente onde tem o seu público-alvo. Né? Sem dúvida. Todo o público é alvo para nós. Como eu disse, de crianças a boa, melhor idade. Mas também o grande foco é o estudante. Né? O estudante poder viajar, fazer complemento do seu estudo lá fora. Hoje as possibilidades estão reais. Existem possibilidades de fazer financiamento. Nós temos, junto com a Imoré Financiamentos, a BN Amerobank, que se parcela em 1000 vezes. Ou seja, existe a possibilidade para todos viajarem. Na minha época era um pouco mais difícil. Eu, inclusive, quando me despedi da minha família lá em 1983, eu chorei, porque eu achei que ia ser muito pouco provável voltar a vê-lo. E muitas pessoas que viajaram nessa época não mantiveram esse relacionamento, porque é realmente complicado. Hoje não. Hoje é possível se fazer mais programas de intercâmbio, não só um. Você pode fazer vários produtos, vários programas, e sempre tem novidades. Né? Eu acho que uma grande novidade hoje são idiomas com algo mais que você gosta.
seja basquete, futebol e etc. Essa possibilidade eu acho fantástica. E nós que criamos esse nome, chama Sporting, intercâmbio esportivo, onde aquele brazuca, aquele menino do Brasil, aquela mocinha daqui do Brasil que joga bem futebol, tênis, natação, nós podemos conseguir uma bolsa de estudo no exterior até de 100%. Isso também é uma coisa super interessante. Então, tudo aquilo que você pode imaginar existe. Né? É uma grande oportunidade estar aqui. Fico satisfeito de você me convidar para poder ter essa oportunidade de estar ajudando a difundir. Hoje, muitos brasileiros viajam para fora, existem várias condições de financiamento e de produtos. E eu nomeio aqui o au pair, inclusive masculino, que só a Education Abroad tem. Eu nomeio aqui o idioma conjugado com algo mais, seja ele qual for. O colegial no exterior, que nós somos líderes na região. Estamos procurando representantes, estamos nos estruturando para fazer a coisa bem feita. A cidade de São José dos Campos vai ser a matriz eterna da Education Abroad. E a gente espera que a Education esteja no Brasil inteiro. Eu espero que isso não demore muito. Nós estamos com 3 unidades, mas com solicitações de representantes em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, na capital, São Paulo. E, geralmente, as grandes empresas que já existem, que também são muito boas, elas têm a sua matriz nas grandes capitais. Seja Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? A Education Abroad, isso é um compromisso meu, vai manter a sua matriz aqui. E sem hipocrisia nenhuma. Quando chegam vagas, por exemplo, do programa Work and Travel, a gente tem conhecimento. E sem hipocrisia nenhuma. Você fala, poxa, esse aqui eu vou ajudar o meu amigo, meu filho, meu parente. Então, a nossa cidade sempre vai ser muito bem beneficiada com isso. Né? Sem hipocrisia e sendo verdadeiro. Porque isso já existe nas grandes empresas que estão nas grandes capitais. Site para a gente poder conversar com você. O nosso site, né, www.education, né, em português, education. Eu sabia que você ia falar isso. .org.br. Por que org, Cláudio? Dá tempo de falar isso? Não, então eu pergunto. Por que org, Eduardo? Legal. E nós somos org por essa razão. Nós temos um concurso para beneficiar uma pessoa de classe financeira não tão favorecida. Nós queremos selecionar alguém da rede pública, daqui da nossa cidade, para poder ir estudar 1 ou 2 semestres nos Estados Unidos. Para tal, existe já um concurso todo formatado no nosso site, a gente precisa de apoiadores. Existem algumas despesas como passagem aérea, como passaporte, como ajuda de custo para a pessoa se manter lá fora, mas é uma grande oportunidade. E eu falo isso porque a minha história começou por aí. Eu não tinha tanto interesse de fazer intercâmbio. Era um sonho da minha irmã. Eu estudava inglês, incentivo as pessoas a estudarem inglês. Eu estudava inglês no CCAA. E nessa escola mesmo, que hoje eu tenho a felicidade de ser um dos proprietários dela, eu vi um pequeno recorte. Minha irmã viu um pequeno recorte, convidando para fazer um concurso de bolsa de estudo no Olavo Bilac. E a minha mãe, naquela época, falou, não, ela não pode ir sozinha, você tem que ir junto. Resumindo a história, eu acabei passando nesse concurso de bolsa de estudos. Foi uma bolsa parcial, não foi integral, mas que deu origem a tudo isso. Essa paixão que eu tenho pelo intercâmbio cultural. Muitas vezes eu falo isso para os participantes, principalmente quando algum problema acontece, a gente dá a solução. Eu falo, é um prazer poder dar a solução. A pena é que quando dá tudo certo, ninguém lembra da gente, ninguém vem agradecer. Quando alguma coisa está errada, a pessoa vem reclamar. Olha, aconteceu isso. E a gente soluciona e tenta atender a tudo, gregos e troianos. Como dito, intercâmbio cultural é vida real. Tem dias de sol, tem dias de chuva. É como se estivesse aqui, só que do outro lado do mundo. É uma oportunidade de você se transformar no melhor cidadão. Incentivo a todos, em qualquer idade, a fazer um programa de intercâmbio cultural e possam nos honrar na Education Abroad. Não tenho a menor dúvida. Fica o convite aqui a todos vocês da plateia e a você, telespectador. Meu amigo, muito obrigado. Parabéns a você, parabéns à sua empresa. Eu tenho certeza que esses seus sonhos e esses seus planos, com essa garra, esse entusiasmo que você tem, só tem a dar muito certo mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, tá bom? Agradeço a plateia, agradeço a você e agradeço a minha equipe, com as pessoas que eu trabalho, que são todos ex-viajantes, ex-participantes de programa, que a gente tem esse diferencial todo. Por favor, venha nos visitar na Education Abroad. E até o próximo programa.